Bom dia a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom dia, Paulo. E a gente está aqui outra vez com o estudo do Livro dos Espíritos, importante para nosso bem viver, né? Nossos ensinamentos do dia a dia passam sempre por qualquer dúvida que se tenha durante a nossa existência, a gente tem uma resposta correta lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente se dedica a esse estudo com muito carinho e identifica a importância deles no nosso bem viver. Então, a gente já vai começar a nossa manhã dando bem-vindo a todos que estão ou que virão a nos ouvir depois, e a gente começa pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Paulo começa aí nossa leitura, Paulo. Bom dia, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 24, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito às vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados, como estada, aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, na erraticidade, conforme se encontra mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Muito importante, São Luís vai nos dar mesmo um convite para a gente melhorar nosso estado moral, para melhorar nosso estado material aqui da matéria, cada vez menos materializado. Vamos à nossa prece e elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a grande, rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo a esse tão amorável Mestre
que possa derramar sobre nós as suas bênçãos, as bênçãos necessárias para cada um, de cura, de paz, essas bênçãos que alteram o nosso estado moral, o nosso estado mental, que a gente possa sorver, fluir dessas bênçãos divinas, atraindo para junto de nós esses espíritos amorosos que sempre desejam nossa perfeição, que a gente se responsabilize agora, imediatamente, pela nossa reencarnação. Essa reencarnação que é, com certeza, a melhor que já tivemos e que temos muita responsabilidade, principalmente agora, que conhecemos a lei, que temos conhecimento e razão já dilatada na nossa consciência, que a gente possa contar com esses espíritos amigos no estudo dessa manhã em torno do Livro dos Espíritos para elucidar e chegar ao coração de quem precisa entender e ver a vida sobre um ponto de vista nosso futuro, e que assim a gente vai caminhando com mais robustez, com mais certeza para a perfeição. Que Jesus nos ampare nesse estudo dessa manhã. Assim seja. Então, mais uma vez, aqui a gente está falando, conversando. Obrigada, Gia. A Gia, ela está, a Giovana, ela está participando fielmente com a gente aqui no Livro dos Espíritos e a gente está gostando muito, porque ela sempre vem com um temazinho importante que enriquece e a gente aprecia muito, Giovana. Então, a gente está falando sobre reencarnação, né? A reencarnação é um tema importantíssimo para nós, até porque é interessante que a gente vai pensar assim. É só o Espiritismo que nos dá esse ponto de vista da reencarnação. O que diferencia o Espiritismo de todas as doutrinas, porque ele tem uma visão, segundo os espíritos, de reencarnação que é muito particular e muito específica. Há em outras doutrinas a reencarnação também, mas ela é vista de pontos de vista diferentes. Por exemplo, os hindus acreditam em reencarnação, mas eles acreditam que um ser humano pode reencarnar num animal. O espiritismo já não adota essa proposta. A gente acha que sabe que o espiritismo nos dá esse campo de evolução, de progresso, e que reencarnar num animal que evolutivamente está atrás no processo evolutivo não seria progresso. Portanto, a gente sempre vai ser melhor, uma encarnação, a próxima será melhor. Então, a reencarnação, para o Espiritismo, tem um ponto muito interessante, muito rico, que está muito afinizado com a ideia da evolução, do progresso. E isso aí é uma coisa interessante para a gente pensar, porque essa ideia de evolucionista, né, a ideia evolucionista, que é dentro da biologia, é muito paralela com Kardec. Então, o Wallace foi contemporâneo de Kardec, que era um evolucionista e cientista, e o Darwin, né, também eram de mesma época, eles eram contemporâneos, o Darwin e o Wallace, que tiveram a ideia da evolução das espécies, os dois, né, tiveram a proposta da evolução das espécies, e eles dois, o Darwin não se converteu ao espiritualismo, ele continuou lá na doutrina dele, ele era um inglês e continuou sendo protestante, né? Porque era a doutrina da Inglaterra. E ele era ajudado, né, pelo clero lá da Inglaterra. Clero não, né? Porque ser clero bom, enfim, todo esse corpo dogmático lá da igreja protestante. E o Wallace, o Russell Wallace, ele diferente do Darwin,
eles dois tiveram a mesma ideia, a gente sabe disso, né? Eles tiveram o mesmo. Isso é interessante porque os espíritos jogam a ideia em outro, em várias pessoas, e quem tem capacidade de aproveitar a ideia avança. E o caso deles foi exatamente isso. Os dois tiveram a mesma proposta, viajaram pelo mundo todo e viram as diferenças das espécies e o que acontecia, e aí começaram a comparar. Diferente do Darwin, que era rico e tinha possibilidades de dinheiro, o Wallace já era pobre, muito pobre. E ele fazia coleta de seres vivos em todo o mundo que ele viajou, e aí ele foi desenhando, ele desenhava essas novas espécies e mandava essas espécies para os museus e ganhava dinheiro com isso. Então ele era diferente do Darwin, apesar deles dois terem a mesma ideia, mas ele era um espírito de alta envergadura. Estou falando do Darwin, falando de outro assunto agora, mas eu acho que é importante a gente pensar que os dois tiveram essa ideia evolucionista, né? Os dois. E aí o que eu queria chegar, esse Russell Wallace, Alfred, o Russell Wallace, ele era espiritualista. Mas veja só, ele era espiritualista num tempo onde existia o chamado o novo espiritualismo, o espiritualismo moderno, que surgiu principalmente na Inglaterra. E eles não adotaram a reencarnação. Isso é interessante para a gente pensar, porque eles têm toda a ideia do plano da vida, do espírito. E o Wallace, nos livros dele, ele coloca exatamente, ele foi muito corajoso, né, para a época, porque ele foi discriminadíssimo por conta dessa sua crença nos espíritos e na vida futura. Só que ele não acreditava em reencarnação e morreu sem acreditar em reencarnação. Então é interessante, assim, que eu estava querendo falar é isso, que a reencarnação é uma doutrina especificamente espírita, porque foi proposta pelos espíritos que vieram dar a mensagem para Kardec, e eles viram uma nova, que está muito correlacionada com a evolução. Você tem que progredir, né? Numa encarnação só, a gente não acredita que haja a possibilidade de se progredir física e moralmente. E o progresso foi constatado até pela ciência. Então, esse progresso que vem desde outras espécies, isso na biologia, a gente já acha até que veio antes, do progresso de todas as espécies para chegar na humanidade, houve progresso. Por que a gente não vai continuar o progresso? Porque numa encarnação só a gente não consegue isso. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, que a nossa doutrina é muito vanguardista, tá? Muito futurista mesmo, né? Então, os espíritos, como a gente sabe que no plano espiritual eles estão muito mais à frente do que nós, já trouxeram essa verdade que é agora para nós que já estamos preparados para recebê-las, né? Já estamos maturidade para entender essas verdades. Então, vem essa realidade que há tempos atrás não se falava e não se acreditava profundamente, apesar de se saber o que acontecia, mas não profundamente. Isso, é isso mesmo, Elisete. A gente não vai desistir do pedido que tem pedido, Deus tem pedido para a gente honrar a nossa fé. Então, é o Espiritismo que a gente deve honrar mesmo, porque realmente tem avançado tanto o nosso pensamento, né? E isso daí a gente só deu o preâmbulo aí para a gente analisar assim. Será, Paulo? Vai lá, meu amigo, vai na 168 para a gente, então. Foi só um gatilho para a gente continuar a nossa jornada aqui. Então vamos lá, 168. O número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despoja de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. A encarnação para nós no planeta de prova e expiação é custosa. E muitas das vezes a gente associa ao castigo, a uma punição do nosso passado.
E o Espírito traz aqui para a gente uma situação totalmente contrária a isso, né? A encarnação, encarnar sucessivamente, faz parte do crescimento do espírito. Antônio de Aquino, numa das mensagens deles, o benfeitor da casa de Leão Denis aqui no Rio, tem uma mensagem que ele fala que a reencarnação é a oportunidade do espírito, que o espírito tem, de vivenciar situações que ele não vivencia na erraticidade, como, por exemplo, acumulação, seja que tipo de acumulação for. Então, a encarnação é um processo natural e que segue uma linha de elevação do espírito. Então, ele vivencia a experiência na erraticidade e vivencia a experiência no plano físico, no plano planetário, que é a oportunidade que ele tem para isso. E, felizmente, a gente não vive só num planeta de expiação, a gente vive também num planeta de prova. E essa situação da prova é a demonstração daquilo que a gente aprende. A gente fica muito preso à questão da expiação, mas a riqueza desse nosso momento é justamente do exercício daquilo que aprendemos. Então, a encarnação é uma grande contribuição para nós vermos o quanto aprendemos em relação às nossas experiências anteriores, seja encarnado, seja não encarnado. E aí ele coloca isso como uma questão de sem limites, né? Não há limite para a encarnação, mas também ela não é indefinida, ela tem um limite, porque ela tem um sentido da evolução. A partir do momento que você tem toda a aquisição de conhecimento nas sucessivas experiências, você já não precisa mais encarnar como sentido progressivo, como sentido evolutivo. Não quer dizer que Jesus, por exemplo, não tinha mais necessidade de encarnar, mas não encarnou. Ele encarnou por um motivo, que já não era mais no sentido evolutivo dele, mas sim no sentido de nos educar, de nos ajudar a progredir. Mas ele encarnou. Assim como encarnou como Jesus na Terra, pode ter encarnado num outro planeta, numa outra situação. Então, quer dizer, a encarnação vai fazer parte da nossa existência enquanto espírito mortal. Mas conforme nós vamos progredindo, ela vai perdendo o sentido, digamos, educativo para ser o sentido, digamos, missionário. Nós vamos encarnar com uma missão, com um propósito, né, de acordo com a vontade de Deus. Perfeito, é isso aí. Vamos ver algumas contextualizações que a gente trouxe aqui. Da Revista Espírita de 1864, de fevereiro, Dissertações Espíritas, é a senhorita AC, que de vez em quando vem trazer algumas notícias aqui para a gente. Então, ela fala assim, a reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas a partir do momento em que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e anular os efeitos da sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. Com efeito, o corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo, até que, tendo chegado a manejar esse instrumento à vontade e ali imprimir a sua vontade, o trabalho está concluído. E continua. Então, lhe é necessário outro campo para a sua marcha, para o seu adiantamento no rumo do infinito. É-lhe necessário outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das esferas inferiores seja desconhecida. Tendo depurado e experimentado suas sensações na Terra ou em globos análogos, ele está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Tendo se elevado acima de todas as sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade. É espírito e vive pelas sensações espirituais,
que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. Então, é exatamente isso que o Paulo estava falando, né? Chegar um momento que a gente tem uma evolução moral, não há mais necessidade, não tem sentido mais encarnar, porque o nosso projeto aqui, a razão para a gente continuar reencarnando aqui no planeta Terra, é continuar nossa marcha evolutiva. Como? Se depurando. De que maneira? Melhorando o nosso estado moral e se afastando nossas imperfeições, que continuamos ainda. Então, a gente já tem ideia de que isso daí vão ser muitas encarnações ainda para a gente se depurar. Porém, a gente já está muito melhor do que fomos, não tenhamos dúvida disso, né? Quando a gente olha a história em si, as arenas de cristãos mesmo, né, que foram para a morte ali, a gente vê a grosseria ainda do pensamento, que era comum, era natural. Hoje existe? Existe. E muito, e muito. Porém, a gente já se horroriza com essas perversidades materiais assim do mundo material. Então, quem já fica horrorizado com isso, já não acha natural, já mostra que a gente está diferente. E tem acompanhado essa diferença nesses horrores da guerra que a gente tem visto, como a gente fica indignado com essa situação. E em outros tempos era absolutamente normal, né? Se dizimava, por exemplo, os druidas foram dizimados, e as famílias, isso daí era uma coisa absolutamente normal. Isso daí, agora, a gente já continua, a dureza do coração ainda do homem ainda se faz presente, né? Porque são espíritos ainda endurecidos. Mas a gente vai vendo que tem melhorado, sim, e vai chegar o ponto onde nós não vamos precisar mais desse corpo físico, porque o seu pensamento já está diferenciado, né? Já está eterizado, já fica mais fluido o seu corpo físico, perispírito, porque ele vai se purificando com bondade, com amor, com caridade, toda a proposta de Jesus. Então, a gente vai vendo que Jesus está nos chamando para isso, para você se melhorar com esse objetivo. Perdoa, tenha paciência, tem tolerância, toda essa questão tem um objetivo específico, que é para a gente, nosso melhoramento, para o nosso progresso. Agora, o mais rápido possível, né? E por isso a gente vai encarnando ainda outras vezes. E aí, Paulo, posso seguir? Sim, pode. Vamos nessa questão aí que já lemos, mas vamos conversar mais um pouquinho sobre ela. São Luís vai tocar no nosso coração, né? No Evangelho, capítulo 4, item 24, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Foi perguntado para São Luís. E ele nos responde: a encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Incerto. Aí a gente vai analisar quando ele fala assim, não tem um limite, é porque eu não falar, não vou encarnar 8 vezes, 10 vezes ou 20 vezes, porque depende do espírito. Então não tem um número, propriamente falando, um limite não tem. Se você quiser continuar no erro, encarnando e reencarnando nas rodas, né? Que dizem os espíritos, né? A gente vai, o Leon Denis nos fala que a gente reencarna numa proposta de espiral ascendente. É a sua proposta. A gente erra um pouquinho, mas está subindo. Erra um pouquinho, mas está subindo. E se o indivíduo continua naquele mesmo erro, repetidas e repetidas vezes, ele vai ficar paralisado, ele não evolui, né?
E aí é ele que se atrasa no seu processo evolutivo. E a gente já sabe que os tempos são chegados, né? O Manuel Filomeno de Miranda já nos alerta que o planeta está evoluindo. Se o planeta está evoluindo e você não acompanhar essa evolução, você vai ficar para trás. Ficar para trás significa assim, vai ser degradado para outro planeta, onde tem afinidade com esse espírito ainda trevoso, que não vai combinar mais com esses espíritos aqui, que estão no processo de regeneração aqui no nosso planeta. Então, cabe a cada um de nós ascender no nosso projeto, porque senão a gente paralisa e não tem mais afinidade com o planeta, vamos ter que ser degradado para outro planeta mais atrasado, que está no processo evolutivo de acordo com o seu estado moral. E o planeta Terra vai continuar a progredir. Então, ascendendo sempre a proposta de São Luís aí. Ele fala assim, certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. Em um grau mais elevado, ele é diáfano, quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. É interessante isso a gente pensar, né? Que a gente vai ficar muito diáfano, quase, né, transparente. Vamos imaginar assim, nosso espírito quase confundido com o perispírito, é porque já estamos numa elevação. Ainda aqui, esse nosso corpo é grosseiro, a gente precisa se arrastar aqui no planeta, mas em Júpiter, né? Nós temos uma revelações que em Júpiter os espíritos são assim, corpo fluídico, quase não precisa, ainda tem reencarnação lá, mas é longa a encarnação do espírito. De acordo com o mundo que ele é levado a viver, o espírito recebe um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, é aquilo que a gente já sabe. Tem uma mensagem de revelação na Revista Espírita 1858, se eu não me engano, e o espírito revela toda a situação do planeta Júpiter, onde é um planeta que tem mais evolução do que o planeta Terra, e os espíritos são diáfanos, como ele está usando ali essa palavra. Aqui na Terra nós ainda somos densos, e essa densidade do nosso corpo impede que a gente tenha essa visão mais aberta do mundo espiritual, né? Porque o espírito está tolhido pelo corpo. Mas lá no Júpiter eles têm outro caminho, porque tem evolução maior do que a gente, moral, e por isso o corpo deles está adequado. Eu posso ir para Júpiter agora? Não posso. Por que eu não posso? Porque eu não tenho o perispírito adaptado a aquele planeta, né? Tem espíritos até que no desdobramento, o Chico Xavier, no desdobramento, conseguia ir, mas é porque ele tinha uma elevação espiritual muito grande e, comandado ali por outros espíritos, ele conseguia fazer isso. A gente não dá, não. E ele ia no corpo espiritual, não tinha como a matéria, né, ainda densa aqui, né? Agir está dando aqui uma dica para a gente de um livro, Desperte e Seja Feliz, no capítulo Esquecimento Providencial. Vamos ler, então, esse aí deve ser interessante, né, Gi? Obrigada. Fala, Paulo. O benfeitor Baltazar, no livro Instruções dos Espíritos, coloca essa condição de encarnação no planeta como um período de 4.000 a 6.000 anos. Quer dizer, nós estamos passando pelo planeta Terra com um período desse. Claro que não é algo fechado, mas em média, a maioria das pessoas. Digamos que é um período de aprendizado do espírito no planeta nas condições de que nós estamos. Quando o planeta muda de capacidade para receber os espíritos, né, como está acontecendo agora, saindo de prova e expiação para regeneração,
implica, lógico, em mudança de períodos de comportamento dos espíritos que vêm para cá. Né? Tanto assim que ele mesmo já disse que aproximadamente em 500 anos estaremos recebendo uma quarta revelação. O que significa uma quarta revelação para nós? Então, um corpo de orientação de conduta, como nós temos a doutrina, dizendo o que precisamos fazer num planeta de prova e expiação. E aí passaremos a ter outro corpo de conduta para esse novo tempo do planeta com esses espíritos, que já anuncia, a própria doutrina já anuncia que tipo de espírito será esse habitante do planeta Terra, né? com onde o mal já não vai mais prevalecer. Mas a doutrina já nos chama a atenção sobre o nosso comportamento agora, e que muitas das vezes a gente até se vê assim um pouco sem como fazer isso, né? Como se costuma dizer, né? Que o bem é tímido, né? Acho que a expressão correta seria: o bem é omisso, não é tímido. Né? Por quê? Porque nós mesmos, com o volume de informação que nós temos, quantas vezes oramos pelo malfeitor? Quantas vezes oramos por aquele político que a gente não gosta? Quantas vezes a gente ora pelo agressor? Quantas vezes nós tomamos partido numa disputa? Então, nós estamos nos omitindo de usar os instrumentos que a doutrina e o evangelho já nos dão para poder mudar as condições do planeta. Então, nós, espíritas, não importa a quantidade, Kardec já falava isso, é preferível uma reunião de 3 com pensamento homogêneo do que uma reunião de 10 com pensamentos díspares. Então, a quantidade não é importante para o mundo espiritual. O que importa é a qualidade, é a homogeneidade dos propósitos. E, às vezes, nós nos perdemos nas questões da Terra e perdemos o propósito de sermos espíritas, que é esse esforço de amar uns aos outros. Como já disse lá o Espírito, né? O primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Muitas das vezes a gente está invertendo isso, está preferindo instruir e deixar para amar depois. Mas a ordem dele foi amar. Né? Muito rica essa revelação de Baltazar, né? Porque a gente realmente precisa entender que o nosso projeto é esse e que depois vamos ter outros projetos, porque continua, né, Paulo? Tudo continua, não tem descanso, não. A gente vai continuar, né? E ele até coloca, né? Quer dizer, com essa evolução, né, os próprios animais mudarão. Né? Os animais selvagens de hoje, de amanhã, não serão selvagens. Quer dizer, não serão ferozes. Serão selvagens, porque viverão na selva, mas não serão mais ferozes. Então, a tendência são os animais ferozes de agora deixarem de existir. Mas a gente tem um certo conservadorismo. Não estou dizendo que a gente tem que sair exterminando os bichos. Naturalmente vão deixar de existir. Né? Não estou legitimando nenhuma ação para apressar o processo. Não, naturalmente eles deixarão de existir. Mas e a gente tem que se preparar para isso, porque senão a gente vai querer ficar preservando algo que naturalmente vai se modificando. Então, só o entendimento que a doutrina nos permite para a gente poder ver isso com naturalidade, não com sofrimento. É lógico que às vezes a gente precipita isso de forma drástica, de forma custosa. Né? Quando a gente, por exemplo, permite muitas queimadas na Amazônia para a gente ficar no nosso quintal, nós não estamos precipitando os desencarnes de animais ferozes. Nós estamos causando consequências danosas para a nossa própria existência. Se seguindo o caminho natural, até mesmo de exploração da floresta, seria menos danoso para a nossa existência. Então, todo esse processo educativo que a gente está desenvolvendo e escolheu o caminho mais penoso para aprender, né? Mas faz parte dos nossos espíritos. Né?
Ainda, né? Ainda temos muita imperfeição. A marca da imperfeição é né, pensar só na gente, né? Essa é a grande marca que a gente ainda vem guardando e é bem característico aqui do plano espiritual, ou nesse plano que a gente está aqui de expiação e prova, porque a gente pensa mesmo na identidade própria de cada um, né? E aí, a gente não pensando no próximo, a gente vai olhar sempre para o seu próprio umbigo. Essa é uma evolução que a gente tem que buscar a cada dia. E a gente está exercitando na família, mas aí fica limitado a família. Eu vejo isso assim, você ainda tem amorosidade? Está exercitando só na família, mas não expande ainda essa questão, e eu acho que é um processo mesmo que a gente vai ter que buscar. Se não está buscando, vai ter que buscar um determinado ponto, né? Isso aí é certeza. Então, vamos lá. Vou continuar. Agora a gente vai para a questão 169. O número, aí você já falou, número de encarnações é o mesmo para todos? Aí isso daí é uma diferença, sim, que a gente, olhando para o seu lado, você vê que tem um espírito mais evoluído, outro menos evoluído, da sua convivência. E não é pelo número de encarnações, são pelas escolhas que ele faz na vida, né? Ele está dizendo assim, o número de encarnações é o mesmo para todos? Não. O que caminha rápido poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, que são escolhas, é sempre livre-arbítrio. Essa que é a nossa questão quando a gente entra na humanidade. A partir do momento que você chegou aqui, na humanidade, que está lá na questão 76, já entrou na humanidade, agora você tem as suas escolhas. E essas escolhas, quanto você faz a boa escolha para caminhar, e isso daqui, a gente pensar que você é um espírito imortal, isso não é uma coisa assim muito fácil da gente imaginar isso, não. Porque a gente age muito como materialista ainda. A gente não é materialista na sua doutrina básica, né? Porque a gente acredita em Deus, mas a gente trabalha a nossa vida, nosso dia a dia muito na materialidade. E as escolhas são baseadas nessa própria vida, nessa única vida. Quando a gente faz uma escolha que é para se melhorar, e às vezes não é aqui, você não vai ter ganho nessa própria vida, mas você faz uma escolha para o futuro, porque tem a certeza do futuro, e aí você faz a escolha. Por exemplo, vamos dar desculpa, caiu ali. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes o indivíduo nasce numa encarnação com uma dificuldade física, ou às vezes não nasce com física, com problema, mas aparece essa dificuldade, e aí ele fica revoltado. E, inclusive, muitas vezes se mata. Então, ele usou essa encarnação de maneira materialista. Como assim? Ele não previu o que era o futuro, ele não entendeu que você tem um efeito de uma causa que tem que dar conta dessa causa aqui, mas não é para agora, muitas vezes. É para o futuro. Então, nesse momento, você toma atitudes na tua vida, de várias situações, que a gente tem que ter muita lucidez, porque tem que ver essa vida futura. Assim, você está se vendo como espírito imortal. Enquanto a gente se pensar e se desesperar e não se conformar, o inconformismo é um exemplo exatamente dessa materialidade que a gente vive, que quer agora, quer se apegar, quer dinheiro, quer construir coisas no exagero, porque construir é sempre ótimo, ou se apegar é possível, mas estamos falando de exageros, essa exageração sempre é viciosa, e a gente vai ser materialista porque você não se vê como espírito imortal e não tem certeza
que vai ter a vida futura. E por isso você vai caminhar mais devagar. Então, esse apego ainda da matéria é um caminho para a gente se olhar como espírito só dessa vida aqui. E para espíritas acontece isso ainda. Né? A gente tem que se olhar para a nossa realidade ainda, porque muito a gente ainda está apegado na matéria, apegado à nossa vida agora e já, e quer solução imediata. E às vezes não tem solução imediata, porque é para futuro. Então, aí a gente atrasa a nossa evolução. E aí a gente vai ter novamente a prova, outra prova, e aí fica muito difícil, reencarna diversas vezes. Mas agora a gente já está alertado para isso. Então precisamos, né? O São Luís aqui nos convida a isso, né? Vamos sair desse foco assim tão pequeno dentro da nossa vivência e para expandir, para ter mais consideração com o próximo, consideração com o seu próprio corpo físico. E aí a gente vai diminuir o número de provas, né? Que às vezes nem seria necessário, mas a gente provoca, né? São aqueles tormentos chamados tormentos voluntários. Você provoca e provoca uma prova depois para você, uma expiação desnecessária, porque se você acredita na vida futura. E isso daí é uma questão séria, que a gente tem que agora pensar em obediência e resignação. Caso contrário, a gente vai repetir o número de reencarnações ao infinito, desnecessário, porque muitas vezes é uma prova pequena. Eu estou falando isso porque, por exemplo, no livro no Memórias do Suicida, o espírito que é quem escreve o livro, junto com a Dona Ivone, o Camilo, ele ficou cego e ele era um escritor. Não se conformou da cegueira dele de jeito nenhum e se matou. Ele iria ficar 5 anos cego. E depois ele teria um reajustamento, porque foi uma questão mesmo de expiação provocado por um erro do passado. E ele ia passar 5 anos da vida, depois ele ia desencarnar. Mas o inconformismo dele provocou toda uma problemática de suicídio para ele, que ele teve que sofrer as penas dessa questão por escolha. Então, é sempre assim, escolha, a gente tem que estar muito alerta para essas nossas escolhas do dia a dia. Fala, Paulo. E a questão do caminhar rápido, né, como está aí na resposta, a gente fica pensando como é caminhar rápido. O Evangelho traz lá, não me lembro o capítulo, que diz que os espíritos mansos e pacíficos aprendem rápido. Mais rápido. Né? O rebelde não, o rebelde teima muito, né, Paulo? Pois é, então a gente vê que às vezes pensa que é o contrário, né? Porque aquele que é lentinho, né? Aquele cara que é meio paradão e tal, esse demora a aprender, né? O raciocínio que a gente tem é esse, né? A agitação que acelera as coisas, né? E aí a gente vê que, pelo menos para as questões espirituais, não é assim, ao contrário, né? Quer dizer, é a tal da humildade, né? Quando a gente tem humildade de reconhecer as nossas dificuldades, a gente vai procurar superar essa dificuldade. E aí o caminho torna-se mais curto. Então, isso mostra que cada um tem o seu tempo de crescimento e ele vira mais longo ou mais lento quando nós nos comparamos uns aos outros. Quando a gente tem um querido, uma querida que está lá 5 degraus à nossa frente, vira nossas referências, né? Assim como nós podemos esbarrar com alguns nossos queridos 2 degraus abaixo. Então, vira uma referência, né? Mas só serve mesmo, essa referência só serve mesmo para nós, porque cada um está na sua velocidade e na sua vontade de progredir, né? Porque também tem isso, que às vezes a gente não tem vontade de progredir, embora a lei seja de progresso, às vezes a gente se acha mais forte do que a lei, né? E até justifica com uma estagnação. Eu, particularmente, não acredito que seja até possível parar, porque a lei é de progresso. Então, você
Aí, de novo, vira referência Em em alguns relação, aspectos, ele para em alguns aspectos, sim, né? em referência a um ou outro, parece que eu parei, porque o outro avançou e avançou rápido, né? Mas, na realidade, tem uma questão até muito interessante na cultura chinesa, né? Quando você está fazendo alguns movimentos em que não é se movimentar, é colocar o corpo em uma posição, né? Sustentar uma posição com o corpo. Então, ele diz, né? Você faz todo um movimento para sustentar aquele corpo parado. Então, quer dizer, mesmo que Entendi. está parado, está em movimento. Aham. Você põe um movimento para que aquilo aconteça. Então, na realidade, a gente não consegue parar, confirmando a lei de progresso. A gente está sempre andando para frente, né? Pode ser em relação aos nossos pares muito, 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 muito lento, como pode ser muito, muito, muito rápido, dependendo para que lado a gente olhe. E isso para nós é interessante e fundamental para a gente se entender. Então, hoje, o planeta não está nas condições que já poderia estar, justamente por nós, né? Não tem como não se incluir, por nós que não andamos na nossa velocidade, não é nem na velocidade dos outros, na nossa velocidade de progresso. Não? Que aí pesa essa questão da materialidade, porque quando você valoriza as questões materiais e deprecia as questões espirituais, você bota um ritmo mais lento ao seu progresso. É. Mas a gente precisa acelerar um pouquinho, né? Porque eu gosto muito do último capítulo da Gênesis, nos concita isso: os tempos são chegados. É o último capítulo da Gênesis do Kardec, e ele não coloca esse último capítulo nesse último livro dele, não, à toa, né? É justamente assim: você já tem toda a história, toda a codificação, todas as mensagens dos espíritos. Agora, vamos somar isso tudo e chega de ficar na felicidade, na abundância somente, porque os tempos são chegados, a gente tem que progredir. Tem uma questão da que a gente gosta de lembrar, que é a 866, que os espíritos falam assim na resposta: tu mesmo escolheste a tua prova, quando você se rebela pela sua prova. Aqueles que passam a sua vida na abundância e na felicidade humanas, só querendo ganhar na loteria, só querendo ficar na internet fazendo lives e para ter a fama, né? É felicidade e abundância humanas, são espíritos covardes que permanecem estacionários. Eu acho que pegou pesado o espírito aí. Então, se você quiser só ficar na abundância, se você fica rebelado pelas suas provas, fica bem difícil a vivência, porque permanece estacionário. Então, estacionado pelo menos naquela virtude que ele não conquista, né? Porque o projeto é a gente conquistar a virtude. Em cada encarnação você deve conquistar virtudes. E aí, se não conquistou virtude, vai ter que fazer o quê? Reencarnar outras vezes. E às vezes como? Provas e expiações até difíceis, né? E dolorosas, que a gente chama, porque continuou naquela passividade, ociosidade, que os espíritos usam muito isso, na ociosidade, esperando vir a abundância e a felicidade sem conquistar, só com as facilidades da vida. Você fica ali, você é covarde. Então é interessante essa colocação que os espíritos nos colocam, que você passa a ser um espírito covarde porque você não avançou nas suas provas, porque todo mundo tem uma prova, a gente está aqui no planeta. Aqui o planeta esse mundo de expiação e prova. Você não teve coragem, aí você não vai avançar. Não avançou, pelo menos
conquista dessa virtude, pode ter avançado em outras áreas que a gente nunca, como Paulo falou e eu concordo, a gente nunca fica extremamente... Alguma coisa você avança, mas poderia avançar mais e foi covarde. É que Lacordaire nos chama, concita, chama até coragem, a batalha é você que é o vencedor, então é caminho para a gente bem ou mal sofrer, que diz Lacordaire, precisa coragem. Esse plano de encarnação que a gente está atualmente, expiação e prova, é de coragem. Então, quem não tem a coragem permanece estacionário. Estacionário nesse sentido aí de não avançar tanto quanto poderia avançar. E aí a gente repete, os tempos são chegados, a gente tem que avançar. Então, avancemos também na nossa contextualização aqui da 169. Vai lá, Paulo. É a continuidade aqui desse ponto aqui de necessidade da encarnação também por São Luís. Isso. Aí já no item 25. Uhum. A encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início das suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. Ainda São Luís respondendo a Kardec. Aí a gente vê, né, porque como ele está dizendo, né, a repetição nossa, né, penaliza nós mesmos, né? É um sinal de penalidade, que nós buscamos essa penalidade porque não aprendemos a lição antes, e aí acabamos fazendo ela de novo. E isso nos causa essa dor, e às vezes é uma dor que nós não queremos carregá-la sozinha, né? Aqui em casa, às vezes, a gente costuma brincar quando um faz uma bobagem e bota na conta do outro, né? Aí diz, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Às vezes a gente faz isso, né? Quando a gente não está muito afim de carregar o nosso problema, a gente procura arrumar alguém para a gente jogar o problema no colo, né? E a gente comumente bota no colo de Deus também, né, Paulo? Esse então, coitado, tem um saco gigantesco de culpa alheia, né? Não é? Mas como você disse, é a nossa covardia diante de nós mesmos, não é nem diante dos outros, não, é diante de nós mesmos. Porque para encarnar a gente combinou um monte de coisa. Então, se a gente combinou é porque a gente achou que podia fazer, não é? E na hora, deixa-se levar pela fascinação, pela ilusão das coisas da Terra. E às vezes não é coisa demais, não. Se a gente for ver, a maioria da população do planeta é pobre. Então, não é uma questão de riqueza, de excesso material. Não, é de oportunidade de fugir daquilo que tem que fazer. E aí depende da situação social da pessoa, e sim vontade. Eu não quero fazer, então empurro para o outro. É isso mesmo. A Gi está colocando ali para a gente. Vamos ler. Vamos ver o que é isso. Vamos ler o que ela está falando ali. Diz assim para a gente, a Gi. Segundo Joana de Ângeles, a reencarnação é um recurso da divindade concedendo-nos esquecimento do passado, a fim de nos perdoarmos no presente. Isso é com certeza, né, Gi? Isso daí a Joana matou mesmo a pau. A gente tem esquecimento do passado para a gente consertar, mas com segurança, né? Com segurança, com assertividade. E esse esquecimento
vai selar o nosso amadurecimento. Realmente, o nosso amadurecimento depende das nossas melhores escolhas e a gente voltar para o caminho correto. Então, abençoada a reencarnação, realmente, e Joana de Ângeles sempre acelera. Ela sempre vai nos dar essa proposta para que acordar. Vamos acelerar nosso amadurecimento? Sim. A gente vai acelerar nosso amadurecimento como? Aceitando as nossas expiações, as nossas provas, tentando melhorar, mudar nosso caminho, mas se não é possível, resignação, né? E sem murmurar. É a questão 115 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos falam exatamente essa questão aí. Você tem que ficar murmurando, não. Atrasa a sua evolução quando você fica murmurando, e aí você muda a sua vibração, e a gente tem que andar realmente para frente. Obrigada, Gi, mais uma vez. Fala aí da Revista Espírita, Paulo, esses 3 períodos, né? Tem o período material, o período de equilíbrio e mais um período espiritual, que a revista de 1864 vai nos dizer aí, interessante para a gente analisar pela senhorita AC novamente. Vai. É a nota de Kardec dando um corte. É Kardec, exato. Isso. Dando um corte sobre essa mensagem da senhorita C. Considerada do ponto de vista do progresso, a vida do espírito apresenta 3 períodos principais, a saber: o primeiro, o período material, no qual a influência da matéria domina a do espírito. É o estado dos homens dados a paixões brutais e carnais, a sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrenas, ligadas aos bens temporais ou refratárias às ideias espirituais. O segundo período de equilíbrio, no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, no qual, posto submetido às necessidades materiais, o homem pressente e compreende o estado espiritual em que trabalha para sair do estado corporal. Nesses 2 períodos, o espírito está sujeito à reencarnação, que se realiza nos mundos inferiores e médios. O terceiro período espiritual, no qual, tendo dominado completamente a matéria, o espírito não mais necessita da encarnação, nem do trabalho material. Seu trabalho é inteiramente espiritual, é o estado dos espíritos nos mundos superiores. A facilidade com que certas pessoas aceitam as ideias espíritas, das quais parece que elas têm a intuição, indica que elas pertencem ao segundo período, mas entre este e os outros há muitos degraus, que o espírito transpõe tanto mais rapidamente quanto mais próximo estiver do período espiritual. É assim que, de um mundo material como a Terra, pode ir habitar um mundo superior como Júpiter, se seu avanço moral e espiritual for suficiente para dispensá-lo da passagem pelos graus intermediários. Depende, pois, do homem deixar a Terra sem retorno, como um mundo de expiação e prova para ele, ou de aí só voltar em missão. Quer dizer, é interessante justamente esse último parágrafo, que ele vai aí e resume a escala espírita nesses 3 períodos, né? E que aí ele diz, se você consegue conceber, né, buscar essas condições superiores, você está no meio do caminho. Se você acha isso um absurdo, balela, historinha para fazer criança dormir, essas coisas todas, você está lá no primeiro. Né? E aí, como você falou do progresso espiral, né? De vez em quando a gente vislumbra esse futuro,
e às vezes a gente não acredita nesse futuro. Isso acontece ainda conosco, conforme nós vamos estudando a doutrina, de algumas coisas serem bem entendidas, bem aceitas, e outras você fica, não, pera lá, essa história aí não está muito bem assim não, e tal. Aí pede mais devoção de você no estudo para poder entender esses mecanismos, esses espíritos já conseguem vislumbrar melhor esse cenário futuro, e nós temos só aquela visão embaçada do que isso está para nós. Mas, conforme nós vamos estudando, isso vai dando uma alegria muito grande para a gente, né? Que a gente vê que a gente caminha cada vez mais nesses degraus desse segundo período. Então, a doutrina nos permite estar nesse segundo período. Por isso que é sempre importante estudá-la, né? E cai sempre naquela história, né? A doutrina espírita, né, como foi dito numa reunião pública, lá no Leon Denis, a doutrina está nos livros, não está nas pessoas. Né? Então, não basta ouvir as pessoas sobre isso. Né? A curiosidade está na leitura dos livros que Kardec deixou para a gente, né? Tanto os 5 livros, como colocando ainda o que é o Espiritismo e Obras Póstumas, e a Revista Espírita. Conforme nós vamos estudando esses livros, né, nós vamos cada vez mais caminhando para a ponta final desse segundo período, né, que, como ele diz, é de equilíbrio, que para nós já é bastante animador estarmos em equilíbrio, né, o que é bastante difícil para nós nesse planeta que nós estamos. Então, não estou falando em relação ao planeta, não, estou falando em relação a nós mesmos, né? Nós temos equilíbrio nesse planeta. Então, se a gente consegue, né, estar no segundo período, que ele diz que é de equilíbrio, já é um grande passo que demos, né? Com certeza. E agradecemos ao Espiritismo, né? Que está nos acelerando para a gente chegar no terceiro, né? Isso. Muito interessante que a gente convive nesse planeta com o primeiro período e o segundo período. Então, a gente vê ainda essa influência da matéria dominando o espírito, brigando, fazendo guerra, com paixões brutais, com paixões carnais, a sensualidade. Então, está tudo junto com a gente ainda ali, do nosso lado. Ainda estamos assim nesse planeta, nesse primeiro período aí, ainda tem a aspiração terrena, quero conquistar, quero ter carrão, e se não quiser, manda matar. E olha, gente, é muito, muito interessante a gente analisar em que período a gente está e para onde a gente deseja, porque depende da nosso estado mesmo, que se você, a maioria de nós agora que a gente já entendeu a lei, a gente já entendeu, nem significa que a gente está fazendo, né? Estamos cumprindo a lei, mas já entendemos. Nesse período de equilíbrio, a gente já busca, já procura, a gente se conhece mais um pouquinho, e aí diminui essa influência da matéria, esse apego, já não desejo mal para o outro, já não vou me vingar daquele, os duelos, inclusive de pensamento, vai ficar menos acirrado, aquela luta, aquela competição. É um período de equilíbrio, que são escolhas que a gente vai fazendo e não precisa ser tão lento como há um grande número ainda que ainda está lá nesse período material. A gente tem que fazer as nossas escolhas agora, porque nós já, segundo o Paulo falou, realmente, a gente já tem a instrução, né? Cabe nós a usar essa instrução para realmente nos amar. Aí, nesse momento, quando a gente usa toda essa instrução que a gente vem recebendo de todos os livros da codificação e os anexos, a gente vai entrar no período espiritual. Então, é aqui como ele está falando, né? Kardec está falando assim, é assim que no mundo material como a Terra pode ir habitar um mundo superior como Júpiter. Saímos daqui para um mundo melhor.
Por quê? Porque a gente pode melhorar numa encarnação só. Paulo fez isso, né? Paulo, né? O Saulo, para virar Paulo, numa encarnação ele fez uma virada absoluta. Não vamos dizer que nós somos Paulo, não, porque lógico que ele tinha uma bagagem de vidas anteriores. Mas, de qualquer maneira, existe um esforço, exige uma coragem para a gente poder continuar aqui no planeta, que está em regeneração, já é um passo muito avançado, e se você melhorar muito, você pode ir para um outro planeta que tem um avanço moral e espiritual mais avançado. É nosso propósito. Senão, a gente não tem nem sentido a gente continuar encarnando e reencarnando. A proposta é essa, a gente melhorar. Então, a gente tem que se alertar. Lógico que a gente não está ainda nessa perfeição toda, estamos ainda ali no segundo. Tá bom, a gente ainda erra a beça. Erra por pensamento, erra por duelos internos, a gente ainda está nesse patamar. Mas a gente dá um passinho atrás e se olha, eita, errei. Então já está no esforço, que é o que Kardec coloca lá no capítulo 17, né? Aquele esforço que você está de ser um homem de bem, ainda não somos, mas se esse esforço já é uma coragem de cada um, que é o caminho para a gente ir para frente, né? Então, interessante essa Revista Espírita aqui, nessa mensagem, eu achei muito especial para a gente pensar, que foi o resumo de todo esse caminho aí, dessa contextualização do nosso processo reencarnatório. Vamos para 170. Na 170, Kardec... Vai lá, Paulo, fala lá. O que se torna o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. Ele é espírito puro. Quer dizer, acho que ali o espírito poderia ter gastado umas 3, 4 linhas para explicar melhor, né? Ele foi muito sucinto aí. Foi mesmo. Para algo que, para mim, é muito grande, muito vasto. Então, ele poderia ter estendido um pouquinho mais essa explicação. Mas mostra, né, exatamente essa questão de que a encarnação faz parte da lei natural de progresso do homem. Ela está inserida na lei de progresso. Mas aí depois o homem não progride mais, né? Como aí a gente vai ver lá nas primeiras questões lá do Livro dos Espíritos, quando o Kardec discute o infinito. E aí o Espírito responde: o infinito é o desconhecido. Então sempre vai haver algo para o Espírito conhecer. Porque se não houver, se o Espírito conhecer tudo, ele vira Deus. Então, como ele nunca vai ser Deus, Deus vai ter sempre uma novidade para o Espírito. Sempre algo que ele não conhece. Mas dentro do volume, né, de organização moral e de instrumento de conhecimento, o Espírito puro tem tudo. Então ele tem toda a forma capaz para conhecer e agir no universo. Então, às vezes, a gente escuta, né, o pessoal dizendo: pois é, o Espírito experimentou algumas coisas lá com o dinossauro e até acertar. Quer dizer, se o Espírito fez algo com chance de errar, ele não tinha o conhecimento daquilo que ele estava fazendo. É uma incoerência para o Espírito. Né? E seria a própria incoerência para o universo. Isso geraria instabilidade, né? O Espírito fazer algo no universo que ele não conhece. Geraria uma instabilidade no universo. Então, isso é inconcebível na própria lei. Né? Nós só agimos bem conhecendo bem, entendendo bem. Senão, nós não fazemos o bem. É simples assim, né? Então, isso vale para essa questão do espírito. Né? Perde o motivo de encarnar. Não tem mais o que experienciar como encarnação, mas tem como trazer os ensinamentos de Deus
para os inferiores, como Jesus fez, né? Jesus falava, eu e o Pai somos um. Isso até hoje para a gente é difícil de entender como é ser um com o Pai. Não? Ele podia ter colocado um pouquinho dessa explicação nessa resposta aí, não é? É para a gente estudar mais e fazer contextualização, como a gente está fazendo aqui. Pois Então, é, né? eles são sucintos mesmo, né? O espírito superior, ele fala pouco, já está dizendo tudo. Ele está dizendo aqui que o espírito, na última encarnação, como a gente veio aqui estudado aqui, a última encarnação dele, ele já está bem-aventurado. O que seria o espírito bem-aventurado? A gente colocou Jesus aqui porque ele trouxe as revelações e o caminho para a gente aqui nesse planeta avançar. Depois desse planeta, a gente vai continuar avançando, como você já relatou aí, com uma outra revelação. Mas Jesus trouxe porque ele era um bem-aventurado e ele realmente era o chamado Espírito Puro. Porque veio, logicamente, que ele encarnou e teve um processo evolutivo, reencarnatório, certamente em outro planeta, não passou por essas expiações aqui repetidas, ou passou, a gente não tem essa segurança, mas aqui, certamente, ele já evoluiu em outro planeta, e ele já veio aqui encarnado, ele não reencarnou aqui, ele encarnou, como lá em Belém, na manjedoura, enfim, com um propósito missionário. Então, como ele é o Messias do planeta, ele já tem todas as bem-aventuranças estabelecidas e concretizadas. Ele não veio só estudar. Então, ele veio exemplificar. E ele vai precisar mais de alguma encarnação aqui, reencarnar aqui no planeta? Não precisa reencarnar, porque ele já tem tudo isso daí concretizado. Essa questão aqui, ele não precisaria reencarnar. Ele encarnou com uma missão, como disse lá o Kardec colocou lá na Revista Espírita. Ele veio aqui com uma missão, simplesmente, ele não precisa. Se a gente olhar, por exemplo, a história e o caminho de Bezerra de Menezes, mais ou menos, não vamos comparar, obviamente, né? Porque ele era um homem de bem e aqui ele não precisava mais encarnar no planeta Terra. Por isso ele foi convidado por Maria de Nazaré, né? Na Maria de Nazaré, para encarnar em outro planeta, para continuar a evolução. E no seu grande amor ao planeta Terra, ele fala, vou continuar auxiliando, não necessariamente reencarnando, que ele não precisa mais reencarnar, mas auxiliando o planeta Terra, né? Então, essa revelação é interessante, porque a gente viu que ele passou a ser um bem-aventurado. Mas ele ainda não é espírito puro, porque não sei se é ou se não é, enfim, mas acontece que ele não precisaria mais encarnar aqui no nosso planeta. Ele já avançou, ele já passou por essas etapas todas aí, que a gente tem passado por enquanto, já está considerado bem-aventurado. E o Jesus, o Cristo, é um espírito mais perfeito, ele é um espírito puro com todas as suas características que a gente conheceu aqui no nosso planeta, o exemplo foi Jesus. Vários espíritos avançam e passam a ser bem-aventurados, homens de bem, e o próprio altivo já era considerado um homem de bem, se ele vai precisar reencarnar aqui, a gente não tem essa noção, né? Não tem essa capacidade de perceber, mas, com certeza, o espírito mais perfeito que serviu de guia e modelo, porque ele passou por todas, ele era um bem-aventurado espírito puro, com a espiritualidade não tinha mais necessidade de... a materialidade dele era zero, assim, ele estava todo desapegado à materialidade, foi Jesus. Então, é por isso que a 625 aí, a gente fala, é também curtinha, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É o caminho, né? Como Paulo nos falou aqui,
Na terceira revelação foi ele. Aí, se vai haver a quarta revelação, para a gente já mais avançado ter outros ensinamentos, certamente vai haver. Mas ele foi o mais puro de todos, que tinha todas as bem-aventuranças estabelecidas e, por isso, era um espírito puro. E o mais perfeito, não era só puro, era o mais perfeito do que todos, né? Então, é muito interessante aí, nosso caminho evolutivo está muito aberto para a gente seguir, né? E estamos aqui ainda patinando, muitos de nós. Como a gente patina, volta para trás, dá um passinho à frente, mas o caminho está aberto para nós, né? Vou andar para frente. Olha aí a ordem dos espíritos puros que a gente trouxe para saber como é que eles são, as características gerais dele, a questão 112. Eles não têm influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Essa coisa aqui fala muito da indulgência, né? Que ele nos convida, o Jesus nos convida para ter indulgência com os outros, de outras ordens. É interessante isso, porque nós ainda não temos essa total compreensão e indulgência com relação aos espíritos que ainda estão em outras ordens, até diferente da nossa. Então, é uma característica bem típica deles, como tem tolerância, paciência, não discrimina, sempre acolhe. E a gente verifica esses espíritos, né, assim, que já estão nesse caminho. Ontem mesmo a gente teve uma live com a Amália, falando sobre o altivo, e a gente identifica muito essa característica aqui no altivo, que é de compreensão com a imperfeição do próximo. Isso é uma característica de espírito avançado, né? Na questão 113, nos dizem o seguinte: eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles a vida é eterna que realizam no seio de Deus. Então é muito interessante esse caminho evolutivo para a gente se inspirar, né? Estamos ainda lá no segundo período? Tá, mas a gente vai caminhar para aí, né? Isso é uma consolação, né? Porque vai ter uma vida plena para todos nós, né? Vida feliz, né? Isso essa certeza é a questão 1006 do Livro dos Espíritos, que nos fala que é irresistível a necessidade de sermos felizes. E seremos felizes quando formos assim, espíritos puros, porque a gente não vai ter mais esse apego às nossas imperfeições. Então, a compreensão do mundo vai ser diferente do que é atualmente. Fala, Paulo. É a nossa fatalidade, né? Chegarmos a essa condição. Estamos determinados a sermos espíritos nessa situação. E às vezes a gente se deslumbra com isso. Será que eu um dia vou chegar a ser tudo isso? Será que eu, nessas minhas condições, terei esse espaço? Né? O próprio Jesus disse, né? Já tão idoso em relação a nós, tinha a generosidade de dizer que poderíamos fazer tanto quanto ele e até mais do que ele fez na Terra. Então, quer dizer, não importa a idade de criação do espírito, o que importa é a sua determinação em ser cada vez melhor. É isso que ele estava dizendo para nós. Tenha determinação, seja perseverante, acredite que Deus reserva um melhor lugar para você e que você só precisa ocupar. Aí a gente coloca um monte de coisa. Mas você está mais antigo nisso, sabe mais das manhas e tal. Não, e ele diz, não tem isso. É esforço, é dedicação.
é amor. Exato. Vamos aqui na Revista Espírita de 1868, fevereiro, vai falar sobre Jesus, os Messias do Espiritismo. Então a pergunta é, eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? E aí a resposta. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos, olha que Lacordaire fala. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Paulo, fala sobre isso daí, que a gente não tem assim, né? Não é só o Jesus que foi o Cristo, não é isso? Temos outros. Pois é, esse é o nosso nó na cabeça, né? Porque conforme a gente vai aprendendo a ser generoso com o outro, né? E a gente fala assim, né? O importante é que somos diferentes, a diferença é importante. Aí ele está dizendo, são muitos os Cristos. Então, se vier um Cristo no lugar de Jesus para nos dar alguma orientação, a gente vai jurar que é Jesus. E aí, como essas criaturas individuais se parecem tanto e continuam individualizadas? Como não perder a individualidade sendo tão parecidos uns com os outros? Até realmente tem que caminhar bastante para conseguir entender esse indivíduo nesse todo, que não é um todo, como a gente vê agora, pelas teorias do pensamento, de se confundir com o todo. Não, é ser o indivíduo nesse todo. Né? Como se botou lá o exemplo para nós, né? Vede Jesus. O cara não botou, né? Vede espíritos como Jesus. Não, o cara botou, vede Jesus. É um deles. Individualizou a criatura, né? Uhum. Mas, conforme nós vamos... É aquilo que Kardec falava das reuniões, né? Que é a homogeneidade do pensamento. Aí a gente coloca a homogeneidade dos sentimentos, a homogeneidade dos propósitos, a homogeneidade do entendimento das coisas que Deus nos proporciona. Então, conforme nós vamos chegando a essa homogeneidade, que a gente coloca assim, podemos colocar como uma homogeneidade no universo dos espíritos, a gente consegue agir no nome do outro sem ferir o outro, porque nós não vamos fazer nada que ele não fizesse. Nas condições desse segundo período que nós estamos, nós ainda colocaríamos o nosso personalismo na ação. Ali, nesse terceiro período, não tem o personalismo do indivíduo, tem o personalismo da ação, né? Que pega esse grupo de espíritos crísticos que tem a sua homogeneidade e a sua individualidade, que cada um cuida do seu quintal, do seu aprisco, não é? Como Jesus disse, eu tenho os meus apriscos, cuida mais de um, e outros cuidam dos outros. Mas se a gente precisar trocar, a gente troca sem crise nenhuma. As minhas ovelhas jamais perceberão que trocamos de currais, né? Momentaneamente. Então, essa é a grandeza que nos reserva Deus, de estarmos juntos a esses espíritos, iguais a eles, perdidos no meio deles e, ao mesmo tempo, individualizados e agentes com suas responsabilidades próprias, né? Porque Jesus dá a responsabilidade para Jesus, Deus dá a responsabilidade para Jesus e dá a responsabilidade para os outros espíritos crísticos.
cada um vai cuidar de um aglomerado de espíritos em lugares diferentes. E então, mas todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo, todos com o mesmo caminhar de instrução para os inferiores. Né? Inferiores aí não quer dizer no sentido pejorativo, não, é no sentido do que está ainda em progresso, em evolução. Uhum. E a gente percebe, assim, a doutrina nos fala que o mais perfeito e mais que a gente encontrou aqui no nosso planeta foi o próprio Jesus, o Cristo. Mas a gente percebe, inclusive, que Emmanuel nos fala que ele foi construtor do próprio planeta. Então, ele, sem dúvida nenhuma, é o mais perfeito. Mas a gente percebe também que outros espíritos de perfeição, não vamos comparar Jesus, mas de grande importância para a evolução, para o progresso, vieram amando de Deus, como Buda, né, como outros espíritos, o próprio bom, tem vários espíritos aí no Oriente, em várias áreas, que a gente vê que são espíritos diferenciados, que vieram fazer uma transformação, implementar um progresso numa comunidade. A gente tem aqui o livro, a gente estuda também pela TV CELD, ao meio-dia, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E lá nesse Mundo Céltico e o Mundo Invisível, tem no final do livro umas mensagens de Kardec. E Kardec nos coloca nessas mensagens que, a comando de Deus, descem para o planeta Terra com esse objetivo de progredir irradiações divinas que impregnam numa determinada área. Então, por exemplo, lá na França, que veio se espalhando ali na Europa, essa irradiação foi muito focado nos druidas, que eles né, descendentes lá de Capela, eles vieram implantar essa mesma ideia. Então, teve realmente esses espíritos também que implementaram esse caminho que você estava propondo aí. Importante. No Oriente, ele fala de Buda, de Siddhartha, que também implementou essa questão. Na Índia, vários espíritos também que tiveram esse caminho, porque de tempo a gente vê nas regiões que são irradiações divinas, e é esse caminho aí, são os Cristos divinos, que é para implantar a ideia da divindade, da transcendência e caminhar com a evolução, que nós ainda continuamos teimosos, né? ainda bem ociosos, renitentes, ainda com falta de coragem, covardes, e por isso precisa dessas irradiações. Em cada ponto do planeta, Kardec assevera essa questão mesmo, que são os Cristos que vêm implementar. Agora, o comandante, gerente, né, governador do nosso planeta, realmente é Jesus. Mas a gente tem outros Cristos que têm esse papel mesmo de irradiar em cada foco e distribuir essa ideia da divindade que vem modificando a próprio solo. Essas pessoas, por exemplo, na Europa, eles têm uma característica mística ainda, mística no sentido de se voltar para Deus. Então, no Oriente, inclusive, ele vem com uma mensagem do Japão, que ele fala que é um espírito, isso na mensagem do Kardec, que é um espírito que pediu para dar a mensagem, mas ele é japonês, ele fala exatamente dessa irradiação que é semelhante aos druidas da Europa. No Japão também. Então, eles têm essa ideia da divindade, essa ideia de Deus. Então, esse caminho a gente não está solto, não. Interessante a gente pensar isso, que esses Cristos do planeta, que são comandados por Deus, eles vão com irradiações
às vezes não precisa nem ser reconhecido, mas essa ideia vem para ser implementado e está um progresso no planeta, que é a proposta divina, né? A gente vai encerrar por aqui, tá, Paulo? Vamos encerrar aqui, porque está no nosso momento aí eu vou pedir para você agradecer a todos que estiveram conosco e que vão estar em outro momento, a gente agradece muito, e vamos encerrar aqui dando, então, a nossa prece, se é possível, tá? Sim. Senhor Jesus, agradecemos esse momento de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para o estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a Deus por nos dar a encarnação como um elemento de crescimento que acelera, que pode acelerar o nosso progresso, nos aproximando cada vez mais de Deus Pai e nos fazendo entender a lei de amor, justiça e caridade que rege o nosso dia a dia, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Pedimos, Senhor, bênçãos aos espíritos que conduzem esse trabalho na Estação da Luz, nas nossas casas espíritas, de cada um de nós, e que possamos, Senhor, ter o nosso dia na Tua paz, a nossa semana na Tua paz, e possamos retribuir essa paz junto àqueles que cruzarem e convivem conosco. Tua paz, Senhor, esteja sempre conosco. Graças a Deus.